Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas. Lembrando que hoje são 6 de novembro de 2023. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, pedindo a Deus que os encontre todos igualmente, gozando perfeita paz e harmonia nos seus lares. Eu quero ler aqui no livro de São João, capítulo 3, São João 3, capítulo... A começar do 13. São João 3, capítulo 13, que diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, que seja o Filho do Homem que está nos céus, Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Prezados irmãos, por que Jesus disse isso? Se comparou, fez uma alusão à serpente de bronze que Moisés levantou no Egito. Quer dizer, no deserto. Bem, naquela época, o pecado reinava. Apesar de estarem no deserto, na presença de Deus, mesmo que não fosse física, mas sabiam eles que estavam sendo observados por Deus. Mesmo assim, aquele povo continuava pecando exacerbadamente, sem se importar com a presença de Deus ou de anjos que estivessem os observando no deserto. As mulheres, como a Bíblia diz, trocavam as suas posições naturais com seus maridos. Elas praticavam sexo de modo animal, trocavam o modo natural de estar com seus esposos por outros modos que eram abomináveis diante de Deus. Os rapazes, os homens, os varões, se infamavam uns com os outros. Isto é, praticavam sexo uns com os outros, estabanadamente. Aquilo era completamente desagradável para Deus. Deus não se agradava absolutamente daquilo, já que considerava aquelas coisas abomináveis. Mas eles seguiam, elas faziam, sem se incomodar com as leis de Moisés. Ou melhor, com as leis de Deus que eram dadas por Moisés. Então, vendo Deus aquela aberração das pessoas, o que fez Deus? Fez com que brotassem no deserto, serpentes venenosas, com uma incumbência especial de picar
aquelas pessoas que praticavam esses atos sexuais, essas aberrações diante de Deus, no deserto. Então, as serpentes eram tantas que picavam aquelas pessoas, e aquele que era picado, certamente, a serpente venenosa, eles morriam. E o povo, diante daquela aflição toda, daquele flagelo todo, clamavam para Moisés. Moisés ficava atônito, sem saber exatamente como fazer diante daquilo tudo. Só tinha um meio: clamar a Deus, pedir socorro a Deus, para que acabasse com aquilo. E que fez Deus, como sempre, bondoso, amável, chamou Moisés e disse: olha, Moisés, faze para ti uma serpente de bronze. Mas uma serpente de bronze? Para que Moisés ia fazer uma serpente de bronze? Se as pessoas já estavam sendo mordidas, picadas por uma serpente. E vinha mais essa de fazer uma serpente de bronze. Mas como Deus estava mandando, ele tinha que obedecer. Certamente Moisés deve ter perguntado a Deus para que ia servir aquela serpente de bronze. E Deus disse: coloque no pico de uma estaca essa serpente de bronze, na estaca mais alta que você tiver, e enfie na terra. Deixe ela lá. Agora, todo aquele que for picado por uma serpente venenosa, que olhar para aquela serpente lá no alto daquela estaca, ficará curado imediatamente. Ficará curada imediatamente. Foi o que Moisés fez diante daquele povo. Ele fundiu aquela serpente de bronze às vistas do povo, e a curiosidade do povo aumentava cada vez mais. Acredito que perguntavam: por que Moisés está fazendo essa serpente de bronze? Para que vai servir isso? Até o dia em que ela foi feita, foi colocada no pico, no alto de uma estaca, colocada ali, no meio do deserto, no meio do acampamento. Aí foi quando Moisés explicou para o povo: olhem, pessoal, todo aquele que for picado por uma serpente, olhem na direção daquela serpente de bronze que está lá no alto, que ficará curado. Eis aí para que eu estava fazendo, eu fiz essa serpente porque Deus mandou, Deus pediu que eu fizesse. E aplacaria a mortandade de vocês. Eu acredito que entre isso, essa explicação toda, Moisés deve ter dito: o pecado de vocês é demais. Chegou até a presença de Deus, que não está dando certo, que ele não está concordando com isso. Vocês devem acabar de fazer isso e aquilo. As mulheres, os rapazes, acabar com essa inflamação entre um e outro, essa agarração de homem com homem e mulher com mulher. Porque não dá certo, Deus não quer isso no meio do povo dele. E quem quiser entrar na terra prometida vai ter que se converter, acabar com isso. Porque senão vão continuar sendo picados e mortos. Contudo, quem for picado, olhe para a serpente de bronze e será curado. Eu acredito que muita gente, muitos deles, deve ter parado. E outros, como sempre acontece, continuaram.
indiferentes ao que pudesse acontecer com eles ou não. E é o que acontece nos dias de hoje. O pecado graça, graça com 2 S's, abrange uma grande multidão aqui na terra. E nós não temos pastor nenhum, bispo nenhum. Tem uma serpente para colocar no alto de uma torre de uma igreja, para que as pessoas que pecassem olhassem para ela e ficassem curadas. Não. Aquela serpente erigida lá no meio do deserto, já simbolizava o Filho de Deus, Jesus, pendurado numa cruz, para que todo aquele que nele cresce, olhasse para ele, nos dias de hoje, e se arrependesse dos seus pecados, fosse perdoados, para não entrar, não ser consumido no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, onde é a segunda morte. E essa segunda morte não só é para o diabo e seus anjos na estatura deles, mas todo aquele que faz a vontade do Satanás passa a ser um diabo. E como foi ordenado para que todo aquele que praticasse o mal, que todo aquele que seguisse a Satanás fosse lançado no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, também cairiam com ele no final de tudo. Mas para que isso não acontecesse, aí está o Senhor Jesus. Foi morto, crucificado, levantado em uma cruz, para que nos dias de hoje, depois que todos tivessem conhecimento da sua história, olhasse para o Filho de Deus lá do alto da cruz e se arrependesse dos seus pecados. Aí está. Peca quem quer. Vai para o inferno de fogo quem quer. Mas a salvação está aí, no Filho de Deus. Não estamos mais no deserto de Saara, no deserto do Egito, no deserto de antigamente, do Monte Sinai, no deserto que o povo de Israel estava passando, sofrendo, sendo picado pelas serpentes. Não. Hoje não temos serpentes, mas temos o pecado. O pecado que rodeia, o pecado que acaba com o ser humano, o pecado que atinge toda a humanidade de uma só vez. Mas Jesus está aí, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E se você nesta noite acredita nessa história que a Bíblia está contando, se ainda não foi inscrito neste canalzinho, em nome de Jesus, faça uma inscrição. Ative o sininho que está aí ao lado para receber novos vídeos, as notificações. Compartilhem esse vídeo se vocês acharem de acordo, se gostaram e concordam com a leitura da Bíblia. E lembrem-se que este recado que Jesus deixou foi para os dias de hoje, para que as pessoas continuem fazendo discípulos em nome de Jesus, para que não sejam lançados no fogo eterno. Esta foi a mensagem bíblica de João 3, capítulo, João 3, capítulo 3, João 3, e o verso
13. Está aí para todos vocês. Eu agradeço em nome de Jesus, pedindo a vocês que não esqueçam de orar por José Paulo de Barros, ok? Pois que Deus os abençoe, meus irmãos, hoje, amanhã e sempre.